Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, nesse último conteúdo, eu quero trazer aos irmãos a memória, lembrar a igreja do Senhor aquilo que ela não deve esquecer, aquilo que ela não pode esquecer. E na verdade isso não é um conteúdo gerado por mim, é um conteúdo gerado na carta aos Hebreus, exatamente no último capítulo, quando o autor de Hebreus, ele traz algumas orientações, olha aqui para mim, de natureza moral mesmo para a igreja. Ou seja, como aquele pai que, ao partir para uma viagem, deixa conselhos importantes para os seus filhos, não diria de última hora, mas algo que eles não podem em absoluto esquecer. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo quando sai e deixa os filhos, o tipo de conselho que dá. Portanto, ele reúne ali, não questões apenas emergenciais, né? Fecha a janela, não deixa fogo ligado, mas ele deixa lembretes essenciais. Então, é isso que está acontecendo aqui em Hebreus capítulo 13, e aí eu vou pedir que vocês deixem as suas Bíblias abertas, o seu tablet aberto. Se você usa a Bíblia do celular, coloque no modo avião, para que você não fique perdendo atenção com as mensagens de WhatsApp. Não, eu não perco atenção, perde sim, pode crer que você perde, né? Pelo menos ali um meio minuto você vai ficar pensando naquilo que você acabou de escrever. Então, em respeito, reverência à palavra de Deus, né? Coloque aí no modo avião, você tem o tablet, ok, e você que está com a Bíblia, abra a Bíblia, que é sempre muito importante. O que a igreja, então, não deve esquecer. Irmãos, antes de entrar no texto propriamente dito, queridos, eu quero lembrar aos irmãos que nós vivemos tempos de incertezas, tempos difíceis. E quando nós estamos nesse tempo difícil, aliás, a pandemia, não é? Ela trouxe um novo normal, como se costumava dizer na época, né? O novo normal. Só que esse novo normal é um tanto quanto anormal, não é? E a gente precisa reconsiderar algumas questões bastante importantes. Importante reafirmar, portanto, o que é central na fé. O autor de Hebreus, no final da carta, ele diz exatamente isso, o que é central na fé cristã, para que a gente fuja do estrelato, para que a gente fuja, queridos, daquilo que é super especial, que todo mundo busca, daquilo que é novidade. Novidade você acha em supermercado, em farmácia, não é? Mas o novo de Deus, você continua encontrando na palavra do Senhor, que passarão os céus e terra, mas essa palavra não passará. Você pode dizer amém para isso? Portanto, nos interessa saber a centralidade da fé cristã e, muitas vezes, reaprender, irmãos, a dizer o mesmo. E o mesmo não é cansativo, porque o mesmo não é produzido por nós. O mesmo da palavra de Deus vem da boca do Senhor. E essa palavra é inesgotável. Portanto, reaprender, reafirmar, ressignificar aquilo que a gente já conhece não é cansativo, irmãos. Pelo contrário, ele traz maior profundidade, maior largueza, maior altura, maior comprimento. É quadridimensional essa palavra, queridos, porque ela atinge não apenas os cantos da nossa existência, da nossa compreensão, mas ela atinge a compreensão da própria natureza, da própria vida, do universo, da criação e do destino final de cada um de nós. Portanto, o que o autor aos Hebreus está fazendo é lembrar algo que nós deveríamos ressignificar constantemente. É por isso que eu trago essa palavra no final do ano, no último encontro, justamente para a gente reaprender a dizer o mesmo. Então vamos ao texto. Eu não coloquei o texto completo aí, não se preocupe, ok? Não precisa colocar. Eu vou ler aqui com os irmãos, Hebreus capítulo 13, abra lá então. Eu vou ler a partir do verso de número 8, depois nós vamos citar os versos, ok? Pode voltar, não precisa projetar. Eu vou apenas ler e os irmãos vão ouvir. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar
redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Vou explicar isso. Porque os corpos dos animais cujo sangue, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Você pode dizer amém, amados? Eu vou destacar aqui, dentre as várias recomendações que são dadas aqui, porque veja, o texto, ele usa a expressão de sacrifícios agradáveis a Deus. Quando nós pensamos em sacrifícios, queridos, de uma maneira tola, às vezes nós pensamos em padecimento do próprio corpo físico. Né? Evidente que não é isso que a Bíblia está querendo dizer. São exortações morais que ele está dando aqui, bem específicas para a igreja. Eu vou citar 4 delas, para a gente não ser muito extensivo essa manhã, mas ele começa a falar a respeito do amor fraternal, da importância do amor fraternal, ou seja, dos relacionamentos na igreja. Esses relacionamentos devem ser ditados pelo amor. E esse amor é gerado, é como fruto da fé que você tem no Senhor. Então ele exorta a gente a esse amor fraternal, lembrando que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Assim é considerado. Então ele faz essa exortação desses sacrifícios agradáveis a Deus. E é sacrifício, queridos, porque nós vamos lutar contra aquele que é se não o maior, um dos maiores impedimentos que nós temos para o crescimento e para a maturidade na fé, que é o nosso próprio eu. Nós somos grande impedimento, muitas vezes, para que a obra do Senhor seja completada na nossa vida. Então, o sacrifício é nesse sentido, a negação de si mesmo. Depois ele passa pela hospitalidade que a gente exerce aqui na igreja, porque a igreja se reúne no templo e nas casas. Então ele valoriza essa hospitalidade, lembrando também que essa hospitalidade tinha um caráter todo especial na antiguidade, porque as pessoas eram viajantes. Então, quando elas encontravam alguma localidade, algum povoado, alguma cidade, em que elas pudessem ser recebidas, pudessem ter uma acolhida, ter uma cama, ter os pés e mãos limpos, era de algo de muito valor para eles, além do que os perigos da viagem. Hoje, a nossa hospitalidade significa receber pessoas, irmãos, queridos na nossa casa, né? Outras pessoas nos nossos lares. A Bíblia diz que sem saber estaríamos recebendo anjos na nossa casa. Ele passa do amor fraterno e da hospitalidade para visitação aos presos. E aqui ele está citando especialmente aos irmãos que eram vitimados pela perseguição religiosa. Então ele dizia dessa assistência àqueles que estão com a liberdade privada. Depois ele vai a respeito do matrimônio, dizendo que o matrimônio é digno de honra. Portanto, a gente tem que dignificar, não é? Honrar a união de homem e mulher. Ele passa alertando a respeito da avareza. E ele diz que o antídoto da avareza, não é? É o contentamento. Lembrando aquilo que o apóstolo Paulo, talvez seja ele até o autor de Hebreus, não sabemos, né? Lembrando que ele diz, tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. Satisfação, queridos, não é você não almejar coisas maiores.
Você não precisa se contentar apenas se limitar apenas ao comer e ao vestir. Você pode ter muito mais que isso, mas a satisfação, ela vem quando o necessário já foi provido na nossa vida. Amém, amados? O mais, ok, glorifique a Deus. Então ele dizendo que o antídoto dessa avareza, então, é o contentamento. E por fim, ele fala a respeito dos líderes, que são, de fato, modelos positivos de fé para a nossa vida. Então ele dá uma série de aconselhamentos, chamando isso de sacrifícios agradáveis a Deus, e isso tem natureza moral, de fato, não é? Então ele avança para questões fundamentais, e essa eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa manhã de maneira especial. Eu quero lembrar uma afirmação do Henry Nouwen. É um autor que eu tenho vários livros dele, e é um autor cristão, e ele faz um questionamento profundo a respeito dessas estruturas religiosas que muitas vezes trazem uma maquiagem naquilo que a igreja cristã verdadeira deveria ser. Então ele diz, preste atenção, o texto não é tão simplesinho assim, mas é importante. Ele diz, o mistério do amor de Deus é que neste dizer o mesmo, diga comigo, o mesmo. Olha aqui, a Bíblia, olha para mim aqui, ó. A Bíblia continua sendo a mesma, sim ou não? Durante séculos, ok? Então, quando a gente estuda a palavra, quando a gente lê a palavra, não é necessário você inventar alguma coisa. Tem muita gente querendo inventar a roda de púlpito para trazer atenção das pessoas para algum tipo de novidade. E olha, o que não falta é gente atrás de novidade. Se você inventa, desculpa essa expressão, mas eu vou dizer, se você inventa uma besteira qualquer no meio, muitas vezes das igrejas, queridos, o que tem de gente que segue esse tipo de bobagem? Porque não estão firmados naquilo que a palavra de Deus revela. E a palavra, como eu disse, é riquíssima, queridos. Então o que ele está dizendo é isso, o mistério do amor de Deus. É que dizer o mesmo, nós descobrimos a nossa singularidade. O que é singularidade? Olha para mim aqui. Ou seja, que é algo que pertence apenas ao povo de Deus. Algo que só aquele que tem a sua vida no Senhor reconhece. Portanto, você não precisa ser alimentado ou retroalimentado por novidade o tempo todo, por novas doutrinas o tempo todo, por coisa estranha o tempo todo, por trejeito o tempo todo, por forma de manifestação o tempo todo. Isso não significa, meus irmãos, ficar parado. Isso não significa que a igreja não tem uma dinâmica. Isso não significa que o processo de salvação, de conhecimento, não se amplie a cada dia até a volta de Jesus. Não significa isso. Mas não significa inventar coisa que a palavra não reafirma. Então ele diz, quando a gente diz o mesmo, descobrimos a nossa singularidade. E essa singularidade nada tem a ver com o especial que nós temos a oferecer, mas tem tudo a ver com aquilo que há de mais pessoal e mais íntimo na nossa relação com Deus. Quando desistimos do desejo de ser diferentes, e nos experimentamos como pecadores, sem direito algum à atenção especial, só então há espaço para encontrar o nosso Deus, que nos chama pelo nosso próprio nome e nos convida à intimidade com Ele. Você pode dizer amém? O que ele está dizendo é o seguinte, quando a gente para de querer criar coisas especiais, novidades, ou seja, quando a gente começa a se encher de nós mesmos, quando a gente acha que esses recursos para a igreja têm que vir de uma forma de fazer as coisas diferente o tempo todo, e isso é uma canseira, isso é uma canseira, irmãos, ter que ficar criando coisas o tempo todo para ser diferente. Ele está dizendo que na verdade quem está tendo espaço somos nós mesmos. Mas quando a gente reconhece a riqueza da palavra, quando a gente reconhece a riqueza daquilo que é mais próprio de nós, mais singular, que é a nossa comunhão com Deus, a gente ganha um sentido muito mais profundo na vida e até mesmo profundo para a igreja do Senhor. Quantos concordam? Estão comigo aqui? Digam amém. É isso que ele está querendo dizer. Portanto, é aquele reaprender a dizer o mesmo, queridos. E, como eu tenho dito aos irmãos, nesses tempos de bastante incerteza,
nós somos convidados, queridos, a poder repensar a nossa vida e repensar a todo momento o papel da igreja do Senhor, seja na dimensão individual, ou seja, na nossa dimensão coletiva, a própria igreja do Senhor. Ou seja, a igreja, nos dias de hoje, aquilo que nós temos chamado de últimos dias, ela precisa requalificar o seu lugar. Eu escrevi algumas coisas aqui, que eu entendo que seja essa requalificação que nós precisamos fazer da igreja, desses momentos, desse tempo contemporâneo que a gente vive, né? Primeiro, revisar as nossas práticas eclesiásticas, ou seja, nós pensarmos em fazer as coisas não porque outros fazem, de maneira pragmática. Lá deu certo, aqui vai dar certo. Porque o pragmatismo é isso. O bom é o que dá certo. E o que dá certo, irmãos, é um PF, é um prato feito, que você compra às vezes, de quem tem uma experiência singular, onde ele está vivendo isso, e você quer trazer para uma outra comunidade, com uma outra característica, e crendo que aquilo vai dar certo aqui também. Nós não trabalhamos dessa maneira, queridos, é importante a gente entender isso. Então temos que revisar essas práticas constantemente, para que a gente não caia nesse pragmatismo, a gente não caia nesse ativismo por si só, que leva a gente a reproduzir práticas de outros, que podem ter dado certo para outros, mas podem não dar certo para a comunidade onde a gente vive. Eu não estou trazendo eu estou trazendo uma palavra para a igreja como um todo, para que a gente pense isso como um todo, irmãos. Segundo lugar, é discernir os tempos que a gente vive. Lembra da tribo de Issacar? Os filhos de Issacar, eles tinham algo de especial entre as 12 tribos. Eles sabiam discernir os tempos. E eles tinham, não é? Eles tinham uma certa condução para as demais tribos também, do povo de Deus, em que momento as coisas estavam acontecendo. Então, igreja do Senhor, precisamos saber, discernir o tempo que a gente está. A gente está vivendo na Idade Média, a gente não está vivendo na igreja primitiva, nós estamos vivendo no século 21. Então a gente precisa saber dar respostas honestas para perguntas honestas que estão sendo feitas para a gente hoje. Eu estou falando para a igreja do Senhor. Repensarmos isso, não usarmos fórmulas prontas. Fórmulas prontas, queridos, elas podem ter dado certo, mas podem não dar a resposta certa no dia de hoje. A gente pode atropelar pessoas, a gente pode atropelar princípios, a gente pode atropelar valores. E nada justifica você oferecer alguma resposta que atropele gente. Porque nada daquilo que a gente pode ver, nada daquilo que a gente pode tocar, pode ser chamado de reino de Deus, queridos. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus são vidas transformadas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por isso que é necessário nós percebermos os tempos em que a gente está vivendo, para a gente oferecer respostas corretas. E, em terceiro lugar, eu diria também, dentro dessa necessidade de requalificar o papel da igreja, o lugar da igreja no dia de hoje, é também entendermos a nossa obediência vocacional. Portanto, não é só visibilidade, né? Muitos estão buscando visibilidade, até para atrair pessoas, uma série de coisas, né? Mas a questão não é essa, queridos. A questão de nós entendermos a nossa vocação em Cristo Jesus, para que a gente possa atender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, queridos? Portanto, a gente precisa lembrar o que a gente tem anunciado, ou para anunciar, e aquilo que a gente tem vivido, que não é nosso. Aquilo que a gente anuncia aqui, não tem como natureza nós mesmos, queridos. Até mesmo que a gente vive, o que a gente prega, não pertence a nós. Não é? É esse evangelho, o mesmo evangelho que era pregado no passado, da salvação em Cristo Jesus, é pregado nos dias de hoje. Questiona esse evangelho, todas essas verdades da história antiga e da história atual. Ele propõe desafios, ele leva dores, ele produz esperança na nossa vida. Vamos, queridos, incorporar cada dia mais a palavra da verdade. É ouvindo a palavra da verdade que a fé vai ser produzida nos corações. Amém, amados? A espiritualidade não se faz de fora para dentro, mas de dentro para fora. Rios de água viva fluirão do interior de vocês. O louvor é uma bênção, mas ele não faz a minha espiritualidade, ele contribui.
né? A comunidade é essencial, mas ela não faz a minha espiritualidade, não é? Mas a minha espiritualidade contribui com a minha comunidade. Rios de água viva flor, não é o que entra, né? Mas é o que sai que pode prejudicar o ser humano. Portanto, queridos, né? Vamos atentar para isso nesses dias de muita visibilidade, nesses tempos de muitas luzes e cores, nesse tempo de muita coreografia religiosa, para que a gente não caia no acostamento da espiritualidade, queridos, e não na centralidade daquilo que o Evangelho, portanto, nos propõe. Amém, queridos? Então, Hebreus 13, eu quero aqui rapidamente evidenciar aqui quatro exortações, né, podia dizer assim, que ele dá à igreja e que a gente não deve esquecer. A primeira delas é essa. Vamos dizer todos juntos? Pode virar aqui. A primeira delas é essa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Volta lá, queridos. Pode repetir comigo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu acho que a gente pode gritar isso, amém, amados? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O autor de Hebreus diz, isso é essencial, não esqueça disso. Igreja, sempre anuncie, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele estava ativo na criação, desde a criação do mundo. Esse Deus, segunda pessoa da Trindade, porque somos trinitarianos, cremos no único Deus manifesto em três pessoas, cuja essência é ser Deus. Esse Jesus estava presente na criação, é o mesmo Jesus presente aqui no dia de hoje, em nome de Jesus, amém? As pessoas precisam saber disso. Esse Jesus é o mesmo hoje. A salvação que Ele propõe hoje, a salvação que Ele oferece hoje, é a mesma que Ele ofereceu no passado, é a mesma que Ele vai oferecer até o dia da sua volta, quando vai ser noite e não vai dar mais ninguém para trabalhar. É a mesma salvação, por isso é o mesmo hoje. E Ele é o mesmo sempre, queridos, porque Ele vai reinar eternamente, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Honra e glória ao nosso Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa confissão de fé, queridos. Essa é a nossa profissão de fé, que foi legada pelos pais da igreja, pelos pais da fé, que tem alimentado a igreja até o dia de hoje, e por isso que a gente repete para as futuras gerações, para todos os que estão no nosso entorno, que esse Jesus não é invenção de uma igreja específica, esse Jesus não é o Jesus histórico apenas, Ele é o próprio Deus vindo em carne que habitou entre nós. A igreja romana, ela comemora hoje o primeiro domingo do advento, no calendário litúrgico da igreja romana, o primeiro domingo do advento, eles comemoram, que são aqueles domingos antes daquilo que é comemorado, né? Não exatamente o dia do nascimento, mas que é comemorado a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos anunciar isso. E não há nada de novo nesse anúncio, irmãos. Mas tem algo mais poderoso que isso? Tem nada de novo nesse anúncio, mas tudo de novo muda, queridos, em quem conhece pessoalmente esse Jesus. Então o anúncio não é novo. Mas para quem recebe Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, tudo se transforma novo, tudo vira novo. Amém, amados? E disso depende todo o sentido da nossa vida, disso depende a experiência da comunidade, e tudo isso depende também o nosso sonho de esperança futura, amados. Ele diz uma segunda coisa fundamental. Pode ir no verso seguinte, queridos, que nós acabamos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Hebreus, o verso de número 8. Mas nós lemos agora o verso de número 9, que diz, não se deixem levar por doutrina diferente e estranhas. Pode colocar, né? Pode colocar. Antes, o título antes, volta. Isso, vamos dizer juntos? Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. 4 grandes exortações que ele dá no final de uma carta, irmãos, capital, não apenas para os judeus que estavam sendo convertidos, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
quase que encerrando a palavra, ele afirma 4 questões fundamentais que a igreja jamais deve esquecer, até o dia da volta do Senhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Segunda exortação que ele faz: igreja, não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas. O mesmo está aqui, mas esse mesmo não é cansativo, esse mesmo não é velho, esse mesmo não é antigo. Esse mesmo continua poderoso para transformar vidas, e ele precisa ser ressignificado em nós. Nós precisamos mergulhar nele para entender para onde que ele aponta e para onde e da forma como ele nos renova. Então ele fala: não se deixem levar por doutrina diferente e estranha. Vamos lá no verso número 9. Vamos reler o verso 9. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça, diga graça. Graça de Deus, e não de regras sobre alimentos em que nada ajudam aqueles que as seguem. Olha aqui para mim, está falando para judeus. O judeu estava cheio de regras de dias, de forma de alimento que podia e não podia. Aqui especificamente, ele cita essa questão dos alimentos. E aí ele está fazendo uma referência àquilo que os hebreus conheciam muito bem. Porque lá no sacrifício, no dia da expiação, os sacerdotes que ofereciam esse sacrifício não podiam, irmãos, participar da oferta do pecado. Se você for em Levíticos, do capítulo 1 até a metade do capítulo 6, e o capítulo 7 começa, você vai ver todos a ordenança de sacrifícios que o povo deveria oferecer ao Senhor. E tem exatamente essa oferta de sacrifício pelo pecado do povo, pelo pecado do príncipe, uma série de ofertas de pecado. Mas essa oferta, quem oferecia, ou seja, os sacerdotes, não podiam participar, não é, dessa oferta que estava sendo entregue ao Senhor, porque o animal era queimado fora do arraial, era queimado fora daquele lugar. Irmãos, eu podia ficar a manhã inteira falando sobre isso, que é fascinante, absolutamente fascinante. Vejam a sacada do autor de Hebreus. Ele está falando: olha, vocês estão preocupados com o que pode comer, com o que pode não comer, porque na verdade, esse sacrifício pelo pecado, vocês não podem ter participação disso. Ou seja, não há participação na remissão do pecado por qualquer ser humano. Essa oferta é queimada fora do arraial. E aí ele continua no texto, dizendo que Jesus Cristo sofreu fora da porta. Jesus Cristo não morreu dentro dos muros da cidade velha de Jerusalém, no lugar sagrado. Jesus Cristo não morreu no meio da elite religiosa de Jerusalém, que em conluio com o Império Romano, levou Jesus à morte, embora ele não tenha sido mártir. Jesus não foi mártir. Ele diz: a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Ele foi cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele não foi vitimado por quem quer que seja. Embora esse conluio entre a elite religiosa judaica e o Império Romano considerasse que estivesse matando a Jesus. Mas o detalhe que o autor de Hebreus menciona aqui é que assim como, porque eles estavam debatendo a questão do alimento, vocês não têm participação nisso. Não tem. Esse cordeiro foi sacrificado fora da porta, ele cita aqui. Assim como Jesus foi levado para fora dos muros da Jerusalém sagrada, da elite religiosa, para morrer num lugar de terror, um lugar de tormento, um lugar de maldição. Portanto, ele faz um apelo aqui, na continuidade do texto: saiamos, pois, para que a gente possa ter identidade com Cristo crucificado. Irmãos, pense no que está sendo escrito aqui pelo autor de Hebreus. E ele diz: isso é para a igreja não esquecer. Não há participação alguma, queridos, nossa, na justificação do nosso pecado. Por mais que você faça, por mais que você devolva ao Senhor uma partícula daquilo que Ele tem que te dar, isso é legítimo, querido. Jamais isso vai nos justificar, porque esse sacrifício é impagável, é inegociável, é irretribuível, queridos.
E aí ele disse que você quer ter identidade com o Cristo crucificado, você não pode estar no ambiente da religiosidade. Você não pode estar no ambiente do faz de conta. Você não pode estar no ambiente da embalagem dourada ou prateada, que dá uma noção de que você é mais espiritual. Não, a identidade com Cristo, irmãos, deixa eu dizer para vocês, está daquela porta de vidro para fora. Porque Jesus morreu por aqueles que precisam de salvação. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amados. É isso que está sendo dito aqui. É isso que está sendo dito. Esse texto é belíssimo, irmãos. Os irmãos podem ler a respeito disso. Lembrando que Jesus era oferta de holocausto. A primeira das ofertas apresentadas em Levítico. Significa que naquele momento o animal era queimado por inteiro. Não havia participação alguma de quem ofertava. Era uma relação entre a oferta e quem a recebia exclusivamente. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o holocausto a favor do nosso pecado. Ali, vou aqui, da sua presença gloriosa, do seu trono altíssimo, o coração do Pai é que podia sentir os batimentos do coração do seu filho, morrendo numa cruz por quem não merece, morrendo na cruz por nós. Somente uma relação entre os dois. Pai, por que me abandonaste? Ele, repito, incansavelmente eu vou repetir isso, até o último dia da minha vida. Levou sobre si o pecado que não tinha em si, para que nós, que temos pecado em nós, não precisemos carregar pecado sobre nós. Eu quero ouvir um aleluia, um glória a Deus bem forte aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A igreja não pode esquecer disso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não se deixem levar por doutrinas estranhas, por novidade. O lance aqui era religiosidade. O lance aqui era um ritual vazio. O lance aqui era uma liturgia que tinha até sentido original no sacrifício, mas que produzia nada. A comunhão com Cristo não está nisso, ele falou aqui. A comunhão com Cristo está fora disso. O entendimento simbólico do que era o sacrifício em Levítico era sombra das realidades espirituais que agora iriam vir e que já estavam consumadas em Cristo. Esse salto, essa ressignificação, eles não conseguiram fazer, amados. E ele alerta, cuidado com as vozes estranhas que virão nesses últimos dias. Essas vozes estranhas vão apontar verdades que não estão na palavra. Essas vozes estranhas vão trazer autopromoção para pessoas. Fique atento, irmão. Fique atento. Se as pessoas estão seguindo a Cristo ou se elas estão venerando, idolatrando pessoas. Nós, cristãos evangélicos, temos um costume, e até correto, evidentemente, de apontarmos a idolatria de imagens. Mas será que nós não temos caído no erro de idolatrar pessoas? Por mais importantes que elas sejam. Vai apontar para pessoas que estão fazendo seguidores para si mesmos. Vão apontar para pregações de autoajuda e não de ajuda do alto. Vão apontar, queridos, para prosperidade fácil, que não envolve trabalho, que nega o Salmo 128. Do fruto das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Vão apontar para ideologias, que nada tem a ver com a palavra de Deus. E o que é que nós temos para oferecer em contraposição a isso, irmãos? É um coração confirmado com a graça de Jesus, desviando-nos de tudo que não nos leve a Cristo e que não nos leve ao discipulado de Cristo, ou seja, negarmos a nós mesmos, assumirmos todas as responsabilidades de um compromisso radical com Cristo e nos levarmos até a cruz. Você pode dizer, glória a Deus? Coisas que a igreja não pode esquecer.
É quase um apelo desesperado que ele faz aqui, nesse último capítulo. Em terceiro lugar, ele fala a respeito de que não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Você pode gritar junto comigo isso? Não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Vamos ler o verso 14. Verso 14, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, guardamos a cidade por vir, o texto que nós acabamos de ler. Olha aqui, irmãos, as raízes das árvores crescem para baixo, as nossas raízes espirituais crescem para cima. A fonte de alimento da nossa árvore da vida, as raízes estão para cima e não para baixo. Pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo fala de uma disposição mental favorável. Ele substitui um ciclo vicioso de pensamento por um ciclo virtuoso, não apenas de pensamento, mas que provém da fé, do conhecimento. Queridos, que se você lançar âncora nesse tempo presente, nesse mundo presente, céus e terra passarão, você vai junto, meu brother. Aqueles que lançam suas âncoras, aquelas raízes que estão se alimentando das verdades que vêm diretamente de Deus, passarão céus e terra e você vai permanecer eternamente com o Senhor. Esse descolamento não é fácil, porque esse mundo é luminoso, esse mundo é colorido, esse mundo é sensual, sob o aspecto de atingir o nosso aparato perceptivo, né? Ele nos chupa. Pelos 5 sentidos, eles nos atrai, nos cola, né, naquilo que é visível, naquilo que é o sensual, naquilo que diz respeito aos sentidos, queridos. É muito difícil a gente ter essa consciência de que, embora estejamos nesse mundo, não pertencemos a esse mundo. E é assim que Jesus ora em João 17. Para que nós sejamos guardados dessa sensualidade desse mundo, dessa absorção de tudo aquilo que nos cativa pelos olhos, pelo olfato, pela audição, pelo tato, né? Ele nos alerta a respeito disso, amados. E ele diz, olha, consciência que aqui não é a nossa cidade permanente, os nossos valores são do reino de Deus. O reino de Deus tem lugar para todos. Mas nem todos vão encontrar lugar ali. Eu não sei quem estará ou quem não estará, não cabe a nós. O que a palavra de Deus diz é que cabe todo mundo. Mas infelizmente nem todos vão encontrar lugar ali. Então a gente tem que ser contagiado, queridos, com essa perspectiva de uma cidade permanente. O tempo presente é habitação temporária. Fumaça. Surge, logo desvanece. E quando eu penso numa cidade permanente, eu estou me firmando numa base que vai me promover perseverança na minha vida com Cristo. Fundamento da perseverança nossa é sabermos que nós temos uma cidade permanente. Por quê, queridos? Porque caso isso não aconteça, nós não estamos edificando a igreja do Senhor, como nos exorta o apóstolo Paulo em outra passagem. Edificai a casa do Senhor. Nós estamos edificando uma nova Babel. Nós não estamos edificando a igreja, nós estamos construindo uma nova Babel. E a Babel tinha dois propósitos específicos. Um era alcançar o tope, cujo tope alcance o céu. Ou seja, era aquele construto humano que quer levar o homem até Deus. Contrariamente ao que diz o cristianismo. O cristianismo é revelação, é Deus vindo até nós. Não é o homem se esforçando, ou como dizem alguns, vivendo várias vidas para poder se aperfeiçoar, para poder cumprir o seu karma. Ouvi isso de um índio brasileiro essa semana. Não, isso aí porque ele precisa cumprir o seu karma. Um índio falando isso, brasileiro. Enfim. Mas é Deus vindo até nós, por revelação, por enviar o seu próprio Filho Jesus ao mundo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, olha aqui.
Não é uma nova Babel que a gente está construindo, cujo topo alcança o céu. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que nós estamos em Cristo nas regiões celestiais, acima de todo nome que era, que há e que há de ser, queridos. Nosso fundamento não está aqui, nosso fundamento está no céu. O que resta é a gente entender isso, a nossa posição em Cristo, mesmo quando estamos aqui nesse mundo terreno. E o segundo propósito da Torre de Babel, queridos, é levar um nome para si próprio. Quem é o safado que está buscando levantar nome para si próprio, em nome do Evangelho de Cristo, meu irmão? Que duro juízo vai sofrer quem faz isso. E também muitas vezes nem consciente está, porque talvez nem crente seja. Levar um nome para si próprio. Era o propósito. Então, amados, se nós não temos essa perspectiva de que esse tempo presente é temporário, de que essa habitação que nós temos aqui é temporária, queridos, a gente perde o fundamento daquilo que é a nossa perseverança, para que a gente continue até o final. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém, amados? É que a palavra de Deus nos diz, queridos. Não queremos ilusão, não queremos confusão e não queremos idolatria. Quem está comigo, diga amém, queridos. E por fim, uma quarta exortação. Primeira delas, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Segundo, cuidado com as falsas doutrinas. Igreja, se liga. Heresia é veneno de rato. 98% de proteína, 2% de veneno. O que mata é os 2% de veneno. Parece verdade, mas não é. Não tem correspondência na palavra. É atraente, mas não é a palavra. É agradável, mas não é a palavra. Cuidado. Em terceiro lugar, nós temos uma cidade permanente, não é aqui agora. Isso não é papo de velho não, meu irmão. Ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas qualquer hora você está lá encarando, passando por esse portal da eternidade, meu amado. E aí? Em quarto lugar, ele nos exorta: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Vamos gritar isso? Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Temos verso aí? Então, em seguida, está aí o 16. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. E aí ele fecha. Fecha fazendo uma exortação. Ouçam os líderes que oram, que se esforçam por vocês. Quando a gente prega isso, pastor pregando, parece que está pregando em benefício próprio, né? Sejam obedientes aos vossos líderes. Eu tenho que pregar isso porque a palavra prega isso. Agora, posso dizer o seguinte: quando ele termina esse verso, ele diz assim: porque eles hão de dar conta duplamente disso. Então, não é uma coisa, além de não ser fácil, vai ter uma dupla cobrança para quem enuncia isso no dia de hoje. Amém, amados? Mas o princípio não perde a validade por conta disso. Então, enquanto a gente aguarda, ou seja, enquanto ainda não acontece, olha aqui para mim, um grande pregador, me foge agora, sempre falei disso, ele menciona que o cristianismo tem essa dupla realidade, do já e do ainda não. Já somos salvos, sim, irmãos? Já somos salvos, irmãos, sim ou não? Claro, pela fé, pela graça de Jesus, mediante a fé. Estamos aguardando a consumação de todas as coisas, sim ou não? É o já e o ainda não. Cristianismo é isso. Uma não enfraquece a outra. Estamos salvos, nossos nomes estão escritos no livro da vida, mas estamos aguardando a redenção desse corpo mortal. Guardando a nossa coroa, nos esforçando, praticando obras de justiça, não para merecer a salvação, mas porque retribuímos aquilo tanto que Deus nos tem dado. Então a gente está buscando uma sociedade menos injusta. Amém, amados? Uma sociedade menos injusta, uma sociedade menos desigual, uma sociedade menos discriminatória, uma sociedade mais fraterna, mais hospitaleira, mais misericordiosa, mais digna, que são os princípios que ele enuncia na sequência do texto. Repito,
uma sociedade, trabalhando nós para uma sociedade menos injusta. Você tem parte nisso, não é só o careca. Você tem parte nisso. Você precisa buscar justiça, queridos, porque nós estamos lascados aqui, né? Se a gente depender de terceiros para que a justiça de Deus seja implantada entre nós, amados. Uma sociedade menos desigual, uma sociedade menos discriminatória. Essa é a missão que ele diz que nós devemos cumprir enquanto nós aguardamos buscarmos essa sociedade fraterna, hospitaleira, misericordiosa e digna. Ou seja, aquilo que nós lemos ali no discurso de Paulo, falando ali no Areópago também, se referindo às pessoas de Atenas, ele diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, em sintonia com os nossos irmãos, isso eu escrevi no nosso site, em sintonia com os irmãos, nós oferecemos a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, que é aquilo que o salmista menciona muitas vezes. Amém, amados? E por fim, eu quero fazer uma declaração também, que a gente escreveu e que está publicado. Nós nos posicionamos em sintonia com o nosso tempo. Vamos repetir isso? Nos posicionamos em sintonia com o nosso tempo, compromissados com o reino de Deus e a sua justiça, com o mesmo testemunho dos santos de ontem. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e amanhã. Amém, amados? Aplauda o nome do Senhor Jesus, queridos. Deus abençoe. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu já disse isso algumas vezes na igreja. Quando nós adotamos essa divisa aqui, para a Igreja 100% Vida, que está ali enunciado no nosso site, nós queremos dizer o seguinte: algo que o mundo corporativo, você sabe disso, usa como tema missão, visão e valores. Já ouviram isso? Você entra em hotel hoje, você vê missão, visão, valores. Você entra numa indústria, missão, visão, valores. Você entra em um escritório, missão, visão e valores. E ali existem definições. Correto, isso, legal. Quando eu pensei nisso, eu falei, bom, tem um texto bíblico que fala disso. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Vivemos, queridos, diz respeito a uma realidade interior. Aquilo que nós vivenciamos, que é singular, que é a nossa experiência com o próprio Deus. Nos movemos significa o envisionamento que Deus nos dá. Ou seja, quando você vive uma realidade espiritual, Deus te envisiona. E existimos em missão. Ou seja, é aquilo que você pratica em função daquilo que você é, daquilo que você é envisionado e daquilo que, enfim, você vai colocar em prática. Né? Por isso que eu inverto sempre aquela ordem, né? Missão, visão e valores. Eu sempre digo valores, visão e missão. Eu acho que essa ordem seria mais correta. E é essa ordem que a palavra de Deus nos traz também, em nome de Jesus. Que todos nós possamos entender isso, amados, essas 4 grandes exortações, que vocês vão compartilhar nos encontros nessa próxima terça-feira, de maneira, claro, não tão extensiva como eu fiz aqui, mas trazendo exemplos práticos de como a gente pode praticar, não apenas essa convicção, esse anúncio de quem é Jesus, não apenas também o fato de que a gente tem que resistir às falsas doutrinas, de que nós não temos cidade permanente aqui e de que nós devemos praticar o bem e a mútua cooperação uns com os outros, em nome de Jesus. Pode dizer glória a Deus?